Vamos orar. Senhor bendito, nosso Pai eterno, estamos aqui reunidos em Teu nome, que só possa, Deus, estar em nossos corações, nas nossas mentes, para que possamos, Deus, aproveitar a Tua presença no nosso meio. Nos ajuda, Deus, a sempre buscar o Senhor de coração, de mente, de ânimo e disposição, Pai. E que, Deus, nessa noite, isso possa ser louvado, engrandecido, através desse culto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a colocar de pé. Nós vamos fazer leitura do livro do profeta Isaías. Capítulo 40. Isaías 40. Nós vamos ler até o 31 de forma responsiva. Eu lerei os primeiro capítulo e a igreja sucede. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os nomes e romana e os outeiros em balança de precisão? Quem deu o Espírito do Senhor, ou com seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento?
Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Com quem comparecerei a Deus? Ou que coisa semelhante comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito em assentar uma imagem esculpida que não oscile. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Mal foram plantados e semeados, mal se arregou na terra, o seu tronco já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ele, grande em força e forte em poder, nenhuma só vem faltar. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Amém. Vamos abrir os nossos cenários, nós vamos cantar o hino de número 26.
vou fazer a leitura do verso 1 até o 3. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Convido o grupo Ânima. Senhor.
número 32. Eu lerei do verso 1 até o 7. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordares muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, e tu me preservas na tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Vamos agora abaixar nossas frontes, vamos meditar naquilo que nós fizemos, agimos, pensamos e não fizemos também, e que a gente possa pedir ao Senhor que nos perdoe e nos ajude a vencer as batalhas que ainda virão. Após alguns minutos, eu pediria ao reverendo Tiago que faça uma oração intercedendo por nós, pedindo o perdão dos nossos pecados. Oremos. Dirige-os
louvar esse Deus que me dá seu amor, seu perdão, salvação em Jesus. Deu-me paz, muito mais do que eu possa saber. A razão, a solução, direção pros meus passos. Sim, vou falar, anunciar que Jesus é real. Meu poder, meu seu amor, sua graça inundou. Eu sei esse poder, minha liberação. Ele dá proteção, está sempre ao meu lado. Convido a igreja a colocar de pé, nós vamos fazer de forma responsiva a leitura do Salmo 149. Leiamos. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Exultem de glória os santos e o seu leito cantem de júbilo. Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Para executar contra eles a sentença escrita e que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo.
exaltado. Todos os
Abençoe este culto, abençoe o pregador desta noite, que o Senhor venha falar, ó Pai, através desse irmão, que os nossos corações, ó Pai, recebam a Tua palavra. Obrigado pelos dízimos e as ofertas que ficam depositadas. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, está conosco como mensageiro da palavra de Deus nessa noite, nosso amado irmão, Reverendo Marcos Nolasco. Reverendo Marcos, quando eu cheguei aqui na Sexta Igreja, ele já não estava mais, estava como pastor auxiliar na primeira igreja presbiteriana de Vitória, mas eu sempre ouvi falar no pastor Marcos. Conheci o pastor Marcos no mestrado que nós começamos aqui em Belo Horizonte, em aconselhamento bíblico, e de lá para cá, eu posso dizer sem nenhuma demagogia, porque talvez alguns irmãos possam pensar assim, todo pregador que vem, o pastor diz que é amigo, né? É colega, mas esse é amigo mesmo. Vocês sabem que o pastor de vocês às vezes brinca, e o pastor Marcos Nolasco, como um bom capixaba, quando nós nos conhecemos ali no mestrado, ele, meu rei para cá, meu rei para lá, aí eu entrei na dele, né? Eu falei, você é meu rei, só se for o rei Momo, por causa da protuberância, né? E de lá para cá tem sido uma amizade muito gostosa, muito boa. Ele já me convidou para ser preletor de um acampamento dos adolescentes da primeira igreja de Vitória. Porém, Reverendo Nolasco está atualmente como pastor titular da Igreja Presbiteriana de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, próximo ali de Campinas. E só para terminarmos e passar a palavra para ele, ele foi pastor aqui por 11 anos. Na verdade, ele começou como seminarista, na congregação, até então era a congregação da Sexta Igreja, lá em Ouro Preto, Itabirito mais precisamente, formou, foi ordenado aqui, foi plantador da igreja Nossa Filha, aqui no bairro Santo Inês, e trabalhou como auxiliar aqui, e desde o período então de seminarista como pastor auxiliar na Sexta Igreja, 11 anos. E dentro então desse mês de comemorações, a gente trazer irmãos que teve vínculo com a Sexta Igreja, tá? Então, aqui nesta noite, um amigo mesmo, pastor Marcos Nolasco. Deus abençoe, meu irmão, a sua vida. Meus irmãos, boa noite. Você é um engraçadinho mesmo. Quero dizer que é um privilégio estar aqui. Quero dizer que é uma alegria estar aqui. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui. Eu recordo do período que eu estive aqui na Sexta Igreja, eu só tenho a agradecer. Agradecer ao conselho, agradecer aos irmãos queridos, pessoas conhecidas. Eu não tenho nada para falar de ruim da Sexta Igreja, nada. Eu só tenho a agradecer. E meus filhos são mineiros, meus filhos nasceram aqui, e eu fico muito grato a Deus quando eles continuam a falar arreda aí, desembesta, olha para você ver, nó. E eu preservo isso na vida dos meus filhos. Eles têm a honra, né, de serem mineiros, e eles gostam disso,
porque aqui é a nossa segunda cidade, depois da nossa cidade natal. Eu quero só agradecer ao conselho da igreja pelo convite, agradecer aos irmãos pelo carinho recebido. Entrego e mando um abraço da Flávia, minha esposa, que não pôde estar aqui, e meus filhos também. Um abraço dela, eu falei com ela agora à tarde, ela disse assim, manda um abraço para toda a turma aí. Então, recebo um abraço da minha família, da minha esposa, e trago também um abraço do Conselho da Igreja Presbiteriana de Santa Bárbara do Oeste. Sem mais delongas, vamos ao texto bíblico. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Eclesiastes, capítulo 10, verso 10, 11 e 18. Eclesiastes 10, verso 11 também, e verso 18. O texto diz assim: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder, antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Verso 18. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Quero convidar você a baixar sua fronte, fechar seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, te agradecemos pelo aniversário de 50 anos da Sexta Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Obrigado, Senhor, por essa comemoração tão bendita, tão bonita, tão festiva na vida da igreja. Te louvo, Senhor, por estar aqui. Muito obrigado. Obrigado por essa satisfação, essa alegria e esse privilégio. Que o Senhor nos dê sua graça para ouvirmos da tua palavra, que o Senhor me dê sabedoria para falar da tua palavra, que o Senhor me use apesar de mim mesmo, de todos nós, e fale aos nossos corações, às nossas mentes, às nossas emoções, e mova a nossa vontade para mudarmos de vida, conforme o teu querer e a tua vontade. Me dê graça para falar. Esteja conosco e muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Eu vou contar para os irmãos, a título de introdução, uma história, na verdade uma história, um tanto quanto pueril, que conta a respeito de um lenhador franzino, macérrimo, pequeno, miúdo, e esse lenhador, ele encontrou vários outros lenhadores, um grupo de lenhadores, e eles eram fortes, robustos, extremamente esbeltos por aquilo que eles faziam, gente que você olhava e aparentemente assim, eram pessoas com excelência naquilo que elas faziam, como lenhadores. E esse lenhador franzino, quando ele chegou no grupo, ele foi desprezado, porque olharam para ele e disseram assim: você não é lenhador coisa nenhuma, você é pequeno, você é miúdo, você é franzino, não acreditamos em você, e amanhã então, para você provar que você é de fato um lenhador, você vai disputar com o nosso melhor lenhador, o mais forte, o mais robusto lenhador. Vocês vão começar às 6 horas da manhã e vão cortar árvores até às 4 horas da tarde. Você topa? E ele aceitou o desafio. No dia seguinte, começaram de manhã então, os dois a derrubar as árvores. Só que a cada 1 hora, o lenhador franzino, ele adentrava a floresta e ficava lá uns 10, 15 minutos, 20 minutos. E voltava. A cada 1 hora ele ia lá e ficava 10, 15, 20 minutos. E o pessoal ficava olhando aquilo ali, achando um tanto quanto esquisito, mas torcendo, né? Oh, que bom que ele
de repente vai lá fazer alguma coisa e não está cortando as árvores, enquanto o outro lenhador, forte, robusto, estava lá, né, colocando o seu machado e derrubando as árvores. 4 horas da tarde foram contar o número de árvores derrubadas por eles. O lenhador forte, ele tinha derrubado 40 árvores. O lenhador franzino tinha derrubado 60 árvores. O pessoal ficou doido. Como é que pode? Você é pequeno, você é franzino, você é baixinho, você é macérrimo, e você conseguiu derrubar mais árvores do que o nosso melhor lenhador. Como é que você explica isso? E ainda por cima, você perdia tempo lá, ficando 10, 15, 20 minutos, que você ia fazer o quê? Você ia fazer suas necessidades ali, você ia ficar meditando ali, o que você ia fazer ali? Aí o lenhador franzino respondeu assim, não. Quando eu percebia que o meu machado ficava desamolado ou embotado, eu ia afiar o meu machado. E afiava o meu machado e voltava para derrubar as árvores. Você sabe que quando Salomão ele escreve Eclesiastes, a tônica do livro, o ponto nevrálgico do livro, a ideia aqui de Salomão é assim, que a vida ela é fútil, a vida ela é boçal, a vida não tem sentido se você não vivê-la para glorificar a Deus. Isso ele vai dizer em Eclesiastes 12, em você temer a Deus de verdade e você guardar os mandamentos de Deus. Você pode fazer de tudo nessa vida, mas se você não viver a vida para glorificar a Deus, para guardar os mandamentos, para temer a Deus, sua vida não vai ter sentido. E ele começa a dizer isso, ele fala no capítulo 1, verso 2, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E você sabe que a palavra vaidade ali significa bolha de sabão. Você que já foi criança, você que já foi adolescente, você sabe que é joia, né? Quando a gente percebe as bolhas de sabão, elas são lindas e quando bate o raio de sol nelas, elas são multicoloridas, mas de repente elas tocam em nós, assim, nós tocamos nessas bolhas e elas, no linguajar do Espírito Santo, elas pocam, né? Ou elas estouram, porque elas surgem rápido e também vão embora muito rápido. Salomão está dizendo assim, a vida ela é fútil. E no capítulo 2 ele diz assim, olha, eu me dediquei, eu me entreguei à bebida, conservando a sabedoria, e eu percebi que não vale a pena. Eu me entreguei também a vários empreendimentos na minha vida, e eu descobri também que o fato de eu ter me entregue a vários empreendimentos, eu descobri também que não tem sentido. Eu também me entreguei, eu amei ali riquezas, ouro e prata em abundância, eu tive muitos servos e muitas servas, eu também descobri que não vale a pena, é vaidade isso. Eu também me tornei um amante da música, Salomão coloca isso no capítulo 2, você pode conferir depois, e ele fala assim, também tudo é vaidade. Ele diz lá que ele se entregou às paixões, às delícias dos homens, eu tive mulheres e mulheres, eu também descobri que isso não vale a pena. Porque o que vale a pena, depois no capítulo 12, se me falha a memória, o verso 13, ele diz assim que o que vale a pena é temer a Deus. E o que vale a pena é você guardar os mandamentos. O que esse texto ou esses textos ensinam para você e para mim? Salomão se utiliza de 3 metáforas, a primeira do machado, a segunda é da cobra e a terceira de uma casa com goteiras. E você sabe que Salomão ele não fala de machado ali. Salomão utiliza uma metáfora para falar de nós, para falar de você e falar de mim. O que esse texto, então, o primeiro texto nos ensina? Em primeiro lugar, a primeira lição que o texto nos ensina é que nós devemos fazer um diagnóstico da nossa vida. O texto diz assim, se o ferro está embotado. Em outras palavras, você tem consciência, você tem feito diagnósticos para você perceber aonde, ou melhor, onde a sua vida tem perdido a excelência. Você tem parado para pensar, puxado o freio de mão
para você fazer uma revisão de vida, principalmente quando a igreja faz 50 anos, né? A gente pode fazer uma revisão como igreja, no sentido do grupo, no sentido eclesiástico, a gente pode fazer uma revisão também da nossa própria vida e percebermos aonde, ou melhor, onde a igreja tem perdido a sua excelência e onde você tem perdido a sua excelência. Você sabe, por exemplo, que uma pessoa que gosta de fazer churrasco, se ele pega uma faca desamolada, e a excelência da faca é cortar a carne de forma precisa. O Mário, por exemplo, é um excelente churrasqueiro, né? Não sei se já teve a oportunidade de comer uma picanha maturada, que o Mário faz. Mas ele sabe que quando ele corta a carne com uma faca desamolada, é ruim. Ou, por exemplo, quando você vai fazer sua unha, né? E se pega um alicate desamolado, o que ele faz? Tira bife. Não é assim? Porque ele perde a sua excelência. E às vezes, na nossa vida pessoal, nós também muitas vezes temos perdido a nossa excelência. Às vezes somos maridos que perderam a excelência. Às vezes somos esposas que perderam a excelência. Às vezes nós perdemos a excelência como filhos, às vezes nós perdemos a excelência como liderança de igreja, como presbíteros, como diáconos, como liderança de igreja, professores de escola dominical. Nós vamos fazendo porque temos que fazer, nós vamos vivendo porque temos que viver, e não fazemos diagnósticos sérios na nossa vida. E não percebemos que nós estamos já desamolados, embotados, e a gente vai vivendo de qualquer jeito, porque a gente não para afiar o machado. A gente não para amolarmos o machado. Em outras palavras, a gente não para fazermos uma revisão de vida, um diagnóstico sério, de você olhar e parar para pensar e dizer assim, não está bom. Não está bom, por exemplo, o meu casamento não está bom, não está bom a minha vida conjugal, não está bom aquilo que está acontecendo na minha casa, eu não vou encobrir isso, muito pelo contrário, nós vamos resolver, porque nós vamos fazer um diagnóstico. Um diagnóstico da vida eclesiástica, um diagnóstico da liderança, um diagnóstico da minha vida espiritual. Às vezes, nós temos vivido de domingo após domingo, mas nós já perdemos a excelência. Não oramos mais todos os dias, não lemos a Bíblia mais, o nosso interesse está em outras coisas, e nós vamos vivendo assim, porque não paramos para nos perceber e fazermos diagnósticos sérios. Porque você sabe disso, é muito mais fácil a gente viver vivendo, não é assim? Do que a gente se encarar e pensarmos, como diz mesmo em Tiago, às vezes nós estamos diante do espelho e saímos e perdemos aquilo que nós vemos, nós tínhamos visto, aliás, porque a palavra de Deus é nosso espelho, e ela vai revelar para você as suas falhas, ela vai revelar para você as suas virtudes, ela vai mostrar para você aquilo que está bom e aquilo que está ruim. O espelho faz isso com você, todos os dias. Mas você olhar e ir embora logo, você não vai mudar nunca. Onde você tem perdido a sua excelência de vida? Onde você tem que parar, pelo menos, para pensar. Um tio meu faleceu devido a um câncer na base da língua. Só que o câncer não tomou conta da língua dele de uma hora para outra. Primeiro surgiu uma afta. E você sabe que uma afta dura uma semana, mais tardar 10 dias. Só que a afta durou 3 meses. E você sabe o que ele fez? Não fez nada. Foi um diagnóstico tardio. Morreu por falta de diagnóstico, na hora que tinha que fazer, por causa do diagnóstico tardio.
E às vezes nós vamos morrendo espiritualmente, morrendo conjugalmente, morrendo familiarmente, morrendo eclesiasticamente, porque a gente não percebe as aftas, nós não percebemos os sinais, não percebemos nada e vamos vivendo assim. Vamos vivendo de qualquer maneira. Às vezes você que está aqui precisa parar para afiar o machado. A pergunta para você pensar: você tem vivido de forma excelente? Em várias áreas da sua vida? Ou você tem falado assim, não, está bom do jeito que está? Em segundo lugar, a segunda lição que esse primeiro texto nos ensina, é que nós não podemos procrastinar decisões. Em outras palavras, nós não podemos adiar decisões. Veja bem, você faz um diagnóstico se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte. O que adianta você saber que o ferro está embotado se você não afia o corte? O que adianta você fazer um diagnóstico e se você não toma posturas quanto a esse diagnóstico? O que adianta? Já foi ao médico? Porque sua esposa falou para você ir? Aí você foi. Aí o médico fez o diagnóstico, você foi em outro, para ter certeza, e você foi em outro, terceiro, para ter uma certeza absoluta. E você falou assim, não, tudo bem, é isso mesmo. Aí ele passa a receita daquilo que você tem que fazer. Aí o que você faz? Nada. Não faz nada. Porque você tem um diagnóstico preciso, e isso é muito bom, mas você não tem uma decisão, você não toma decisões, você procrastina decisões, você adia decisões sérias na sua vida. Decisões sérias em relação à sua vida como jovem, onde você sabe que você tem que tomar posturas sérias, mas deixa para amanhã. Onde você sabe que tem que tomar posturas sérias como liderança da igreja, e a gente vai deixando para amanhã. Onde você sabe que você tem que tomar decisões sérias na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e você vai deixando para amanhã. Onde você sabe que você tem que tomar uma decisão séria, de uma conversa séria, por exemplo, que você tem que ter, e você adia essa conversa séria. E o pior é quando nós somos cúmplices nos nossos relacionamentos afetivos, e onde, familiarmente falando, a gente fala assim, não, deixa quieto isso, deixa quieto aquilo, os 2 combinam, os 4 combinam, os 5 combinam, os 7 combinam, e vão ficar do jeito que está, porque é melhor não mexer nisso aqui. Nós não podemos procrastinar decisões. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte. Aí o que Salomão diz? É preciso redobrar a força. Mas Salomão não está dizendo para a gente redobrar a força, ele está criticando o fato de redobrarmos a força. Você sabe que o machado, quando ele está desamolado, embotado, ele não penetra na madeira, ele amassa a madeira. E amassando a madeira, ele quica. E porque ele amassa a madeira e porque ele quica, então o lenhador tem que colocar mais força ainda. Então ele quebra a madeira, ele não corta a madeira, e em decorrência disso ele vai ficar cansado, ele vai perder o vigor dele, ele vai se machucar, com a possibilidade de se machucar, e a possibilidade de desistir. E às vezes nós somos assim. Fazemos diagnósticos, procrastinamos decisões, e a gente toma uma decisão, sabe de quê? De fazermos as coisas por nós mesmos. A gente se cansa como igreja, a gente se cansa como marido, a gente se cansa como esposa, como família, como jovem, como adulto, como filhos, porque a gente tem feito no nosso braço, na força do nosso braço. E não na dependência de Deus, aquilo que Deus quer de nós,
Na verdade, a gente devia puxar o freio de mão e repensarmos mesmo, será que isso é bom? Será que eu estou fazendo certo? Será que as minhas decisões são coerentes com aquilo que Deus quer de mim? Ou será que eu estou fazendo por mim mesmo? A ideia é mais ou menos assim, vamos consertar isso? Vamos, mas vamos consertar do nosso jeito. A ideia da nossa cabeça, com aquilo que nós aprendemos na vida, vou usar minha inteligência, e tenho que usar a inteligência mesmo, mas vinculada à sabedoria de Deus. Aí nós fazemos o contrário, a gente fala assim, não, eu vou por mim mesmo, vou consertar isso por mim, minha família por mim, a igreja por mim, eu vou ajustar tudo na minha força. Aí o que acontece? Você cansa. Você cansa, você se machuca, tem a capacidade, às vezes, de machucar os outros que estão ao seu redor também, porque você faz tudo por você. Fazemos tudo por nós mesmos. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Aí fala assim, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Qual é o princípio do saber que a Bíblia nos ensina? É o temor a Deus. Vinculado às Escrituras. A ideia de Salomão é assim, pare de fazer as coisas por você mesmo e seja sábio e comece a obedecer a Deus. Se você obedecer a Deus, você vai ter êxito. É só você nos reportarmos a Pedro, na pesca maravilhosa, o título que é dado ao texto. Ele vai, pesca a noite inteira, tenta pescar, aliás, a noite inteira, ele não pesca nada, juntamente com o seu grupo. Jesus chega depois e diz assim, olha, vai mais para o fundo e lança as redes. Lucas 5. Aí Pedro fala assim, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Em outras palavras, o mar não está para peixe. Quem conhece de pescaria sou eu. O senhor conhece de teologia, o senhor conhece de pregação, de fazer milagres. Mas quem conhece de pescaria sou eu. Se ele tivesse parado por aí, não tinha sido registrado para nós algo grandioso, um milagre grandioso. Mas ele não para por aí. Pedro diz assim, mas sob a tua palavra, eu vou lançar. Ele lança as redes e pesca muitos peixes. Muitos peixes, ao ponto de o barco quase afundar, chamar gente para ajudar. Um testemunho maravilhoso, porque ele resolveu fazer por ele, não fazer por ele mesmo. Ele resolveu obedecer. Às vezes, nós não experimentamos coisas grandiosas na nossa vida, porque ano após ano a gente quer fazer do nosso jeito. Da nossa maneira. E não tomamos posturas de obedecermos aquilo que Deus quer de nós em várias áreas da nossa vida. E a gente se cansa, a gente fica frustrado, porque nós não obedecemos. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Verso 11 diz assim, se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. O que significa esse texto? A imagem que vem à nossa mente é de um indiano, sentado, pele morena, magro, uma cesta na frente dele, dentro da cesta uma cobra, uma serpente, uma naja. Ele está com uma flauta nas suas mãos, e tocando a flauta, e de repente a naja sai do cesto, ele começa a balançar a flauta, e ela vai acompanhando a flauta. Mas vocês sabem que isso é um engodo. Primeiro que a cobra é surda, ela não ouve nada. Segundo que eles cerram as presas da cobra, para não conseguir inocular o veneno dela. É tudo uma mentirada aquilo ali, ok? O que Salomão quis dizer com esse texto? Presta atenção nisso. O que adianta você ser um especialista se você é falho na sua especialidade? Se a cobra morder antes de estar encantado, na verdade não há encantamento, ok? Não há vantagem no encantador.
Se ele está ali como especialista para controlar a cobra e ele for mordido, que adianta ele estar ali? A ideia de Salomão é assim, com a vantagem de saber o que se tem que fazer e não fazer. Qual a vantagem de você conhecer a teologia, a palavra de Deus, e você não obedecer? Que vantagem que tem? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler um livro excelente de um autor já falecido, chamado C.S. Lewis, um livro que diz assim, o título dele, As Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, onde o diabo velho ensina o diabo novo a arte da tentação. O nome do diabo velho é Screwtape, e o diabo novo, que é sobrinho dele, chama Warwood. E uma das cartas, o Screwtape, que é o tio mais velho, diz para o Warwood assim, olha, Warwood, os homens, o ser humano, é feito de círculos concêntricos, onde na parte mais externa do círculo é a mente do homem, na parte um pouco mais interna ficam as suas emoções, na parte pivotal, na mosca, está a vontade. Aí o Screwtape fala assim, olha, não tem problema nenhum você deixar o seu cliente, seu paciente, ele chama assim os seres humanos, né? Aquele que ele estava tentando, não tem problema deixar nenhum seu paciente ir à igreja. Ele pode ir à igreja. Contanto que aquilo que o pregador falar fique apenas na sua mente, na mente do seu paciente. Ele vai sair do culto dizendo assim, que pregador, que palavra concatenada, inteligível, boa de se ouvir. Mas ficar só na mente dele, Warwood, você ganhou seu paciente, ele está conosco aqui no inferno. Aí ele diz assim, mas não tem problema nenhum, se seu paciente também for ao culto e ouvir a palavra de Deus e ficar só nas emoções dele, ele vai se arrepiar, ele vai chorar, ele vai se emocionar. Mas se ele não tomar postura nenhuma, não tem problema nenhum. Ele vai sair de lá arrepiado, chorando e dizendo assim, Deus falou comigo. Mas se não for para a vontade dele, não tem problema nenhum. Mas agora, meu sobrinho, se ele for ao culto e não compreender a profundidade da palavra como deveria compreender, e de repente ele nem se emocionar com nada, mas se ele entender profundamente que ele tem que mudar e tomar posturas de mudança na vida dele, e se arrepender profundamente e ter outra vida, um outro caminho, eu quero dizer para você que você perdeu o seu paciente. E eu vou te pegar. Essa é a carta de Screwtape para o seu sobrinho. O que adianta nós virmos domingo após domingo, conhecermos a Escritura e a gente não tomar postura? Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Que adianta você ser um especialista na Escritura e você não obedecer? Não adianta nada. Em último lugar, verso 18, o texto diz assim, a metáfora da casa, pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. A preguiça era taxada na Idade Média como o demônio do meio-dia. Sabe por que demônio do meio-dia? Que do meio-dia não há sombras, e meio-dia você tem que estar alerta, ok? Você tem que estar vivo, tem que estar esperto, você tem que estar proativo. E esse demônio do meio-dia ia tornava as pessoas, né, inativas, sonolentas, cansadas, sem vontade de fazer nada, inertes. Salomão coloca e fala a respeito de uma casa, e essa casa está gotejando, e o teto está desabando. E ele identifica a causa, que é uma preguiça. Casa, essa metáfora da casa, metáfora do lar, significa a nossa casa, mas o nosso lar, onde às vezes a goteira está muita, o teto está desabando,
porque a gente é preguiçoso. Que nós somos preguiçosos em tomarmos as posturas que nós temos que tomar. A pior preguiça, na verdade, é a preguiça espiritual, onde você sabe que você tem que ser justo e não é, onde você sabe que tem que ser sincero e não é, onde você sabe que tem que ser íntegro e não é, onde você sabe que tem que defender alguém e não defende, onde você sabe que tem que fazer algo espiritual e não faz. Aí o que acontece? A goteira começa a pingar, a cair, e o teto começa a desabar, e a culpa é nossa por causa da nossa preguiça em tomarmos decisões sérias na nossa vida. E falando de lar, vou contar para vocês algo pessoal, da minha casa, da minha família, que aconteceu há alguns anos já. Eu tenho 20 anos que eu sou casado. Quando eu vim para a igreja aqui, eu tinha meses de casado. Quem me recebeu aqui é aquele rapaz que está ali atrás, com a esposa dele, a Cisínia. Eu conheci Gedás, ele tinha mais cabelo, mas eu também era mais magro, muito mais magro. E eles me receberam na casa deles. A gente fala lá em casa que eles são nossos pais. Eu sei que está uma conotação de velhice, para eles, mas não é isso. Eu estava aqui há 2 semanas, eles falaram assim, vão lá em casa almoçar conosco. Nós não tínhamos ninguém, não conhecíamos ninguém aqui. E fomos lá. Nós temos 20 anos que somos casados. Gedá e Cisínia nos acompanham, tem todo esse tempo. E há alguns anos, Gedá e Cisínia, a Flávia escreveu uma carta para mim. Uma carta muito bonita, minha esposa escreveu para mim. Ela começou me elogiando. Primeira página, cheia de elogios, eu estava estourando já. Eu falei assim, nossa, eu sou bom mesmo. Se fosse, na época não tinha música ainda, se fosse a música, eu falei, esse cara sou eu. Só que na segunda página da carta, tinha um porém. Porém, aí eu, porém, Marcos, eu estou cansada. Eu estou cansada por causa disso, e disso, e aquilo outro, e isso também. Nossa, se o Roberto Carlos estivesse ali, eu quebrava o disco, o CD dele. Então, ele começou a falar um monte de coisa, eu acabei de ler a carta, eu tive vontade de fazer algumas coisas. Primeiro, queimar a carta. Em segundo lugar, eu tive vontade de escrever, Gedás, outra carta, para ela também. Também vou escrever para você também uma carta. Agora é a minha vez. E sem elogio. Minha vontade foi essa. Ok? Eu falei assim, não vou fazer isso também. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei para ela e falei assim, eu vou te pedir perdão por essas coisas aqui que você colocou. E eu quero dizer para você que eu vou mudar. Eu vou tentar. Me perdoa por isso, por aquilo outro. Eu vou mudar, você vai ver que eu vou mudar. A gente tem que parar de ser preguiçoso. Às vezes a nossa casa ela está gotejando, o teto está caindo, é culpa sua. E principalmente você, como líder da sua casa, você homem, a culpa é mais sua. Às vezes a gente está vendo as coisas acontecerem e a gente não faz nada. Já é ruim quando a lâmpada queima e você não troca. Já é ruim quando o chuveiro acontece alguma coisa e você não faz nada. Já é ruim quando acontece alguma coisa na casa e você não toma postura. Imagina coisas espirituais, coisas sérias, que você tem que fazer e deixa para depois. Preguiça de mudar, porque vai mexer com tudo. Com a sua estrutura, com aquilo que você já colocou para você mesmo. Por causa da preguiça. Um lar gotejando, o teto de um lar gotejando e o teto caindo, a culpa é da preguiça, da sua preguiça e da minha preguiça.
Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Parabéns, igreja, por esses 50 anos, essa data bonita, bendita e festiva. Parabéns para você que faz parte da história da Sexta Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Quero dizer para você, é um privilégio você estar aqui, assim como foi para mim ter estado aqui. Parabéns à liderança da igreja, que Deus possa abençoar muitíssimo a liderança da igreja e todos os líderes, presbíteros, diáconos. Parabéns, pastor Antônio, por você estar aqui. Eu quero dizer para os irmãos que é um privilégio dos irmãos ter o pastor Antônio como pastor. Um trabalhador incansável e vive a vida da igreja. Vive a obra da igreja, vive para amar os irmãos e cuidar dos irmãos. Pelo pouquíssimo tempo que eu conheço o Antônio. Que nós possamos, então, afiarmos o nosso machado, nós possamos ser especialistas, mas ser codignos, né? Com a nossa especialidade, fazermos valer a nossa especialidade, o nosso conhecimento, que nós possamos deixar a preguiça de lado e tomarmos as posturas que nós temos que tomar. Deus abençoe muito a sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado por cada vida que está aqui e suas famílias representadas também. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas aflições, os nossos dilemas, as nossas dúvidas, as nossas fraquezas. O Senhor conhece a nossa vida profundamente. E te louvamos porque o Senhor é soberano sobre todas essas coisas, porque nada acontece por acaso, nada. Tudo está debaixo da direção do Senhor, da soberania do Senhor, e é tudo para o nosso bem, mesmo nós não entendendo nada. O Senhor faz tudo acontecer para o nosso bem, aqueles que são filhos do Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está aqui nos seus sonhos, nos seus desejos, nos seus anseios mais profundos também. Intervenha conforme o teu querer e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor nos abençoe, que nós saiamos daqui tomando as posturas sérias de mudança na nossa vida, que possamos nos arrepender, que possamos crescer, que possamos ser edificados nessa noite. Por amor do teu nome, por meio do teu Espírito, que é o único capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque nós não conseguimos mudar ninguém. Só o Senhor é capaz de mudar corações, as mentes, as emoções e a vontade das pessoas. Faça isso nessa noite, se assim for do teu querer. Os que nós oramos, te agradecemos por esse aniversário, te agradecemos por esses 50 anos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Vamos ficar de pé. Vamos orar mais uma vez e vamos receber a bênção. Deus, obrigado por termos estado aqui nessa noite. Que o Senhor abençoe a nossa semana que se iniciou hoje. Que o Senhor nos guarde de todo mal, que o Senhor nos proteja nossa casa, nossas famílias. Que o Senhor esteja com o nosso trabalho, nosso estudo. E que o Senhor nos use também conforme o teu querer e a tua vontade. Ó Deus, crie situações para que nós possamos anunciar as boas novas do Evangelho. Nós possamos anunciar Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, falarmos dele para aqueles que convivem conosco, nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, que o Senhor nos use de forma graciosa, Senhor, para anunciarmos as boas novas. Isso que nós oramos, te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo do nosso Deus esteja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Ele é o poder, a honra e a glória pelos séculos dos séculos.